Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos mais para uma evangeloterapia, umas nossas reflexões. Hoje nós encerramos o capítulo 24. Não coloque a candeia embaixo do alqueire. Nós estamos nos últimos itens, 17, 18 e 19. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Então eu vou dar uma lida para vocês antes nós vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por este momento precioso em nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, com tantos ensinamentos que nos tem dado até hoje, atualíssimos. Vamos agradecer aos mentores do Lar Espírita Aurora de Luz, aos nossos mentores em particular, aos espíritos que vêm nos assistir, nos amparar, nos intuir, e aqueles que vêm também para aprender um pouco conosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos para a última evangelioterapia do ano. A próxima será em 2021. Porém, nós temos que encerrar com chave de ouro este capítulo maravilhoso que passou por nós por tantos ensinamentos, né? E que deve ser motivo de nossas reflexões. Aproveitando esse final de ano, o Natal, para nós podermos refletirmos sobre todo o ano, sobre 2020, em nossas ações, como é que nós nos temos portado, se nós estamos fazendo o papel que nós deveríamos como cristãos, se nós somos exemplos para as pessoas que convivem conosco. Tudo isso deve ser avaliado. Nós temos que fazer a nossa avaliação anual e ver aquilo que nós devemos mudar para 2021, aquilo que nós devemos continuar em 2021, que nós conseguimos melhorar em nós. Então é uma autoavaliação. Então aproveitemos esse final de ano para fazermos tudo isso. Então aqui eu vou ler um pedacinho para você, depois a gente começa a conversar e vamos ter uns textos que vão nos ajudar também a refletir. Jesus disse: vocês serão bem felizes quando os homens os odiarem, insultarem e rejeitarem seus nomes por minha causa. Alegre-se nesse dia, pois uma grande recompensa lhe estará reservada no céu. Pois foi assim mesmo que os pais desses homens trataram os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 a 23. Então aí a gente tem que ter a coragem da fé, né? Como disse nos itens anteriores. Para nós levarmos a nossa fé adiante, nós vamos sofrer muitas desavenças, muitas críticas, muito sarcasmo, mas a gente está ali firme com Jesus. A gente sabe que Ele é o modelo para nós, né? Jesus chamou para perto de si o povo e seus discípulos e lhe disse: se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, que carrega a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho se salvará. De fato, de que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Isso aqui tem vários livros, né, da Bíblia. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 9, 23 a 25, Mateus, capítulo 10, 38 a 39, e João, capítulo 12, 24, versículos 24 a 26, né? Então a gente sabe que nós temos que carregar a nossa cruz. Nós vamos carregar a nossa cruz a partir do momento que nós resolvemos seguir Jesus, porque nós vamos levar junto todos os problemas que acarretam com essa decisão nossa, como aconteceu com os apóstolos, com todos os seus discípulos. Todas as pessoas que seguiram e seguem Jesus sabem que tem que deixar para lá muitas coisas, né? Que vão aborrecer, mas tem que ter aquele pensamento que está fazendo alguma coisa para o bem nosso e da humanidade. Nós devemos ser o motivo dessa transformação. E essa transformação, ela é dolorosa. Ela impõe muitos sacrifícios, né? Mas que vale a pena. No final, os resultados, a gente vai ganhar o reino de Deus, né? Aqui ele fala assim: aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Esse salvar a si mesmo é a parte material. Aquele que fica muito ligado em salvar os bens materiais, em dar valor aos bens materiais,
aquele lá vai se perder, porque ele vai ver que aquilo no futuro, né, quando nós desencarnarmos, aquilo não valeu de nada. Toda aquela luta que ele teve para conservar os bens materiais, né, conservar coisas que não vão resultar em nada para nós no futuro, né? Na vida futura, quando nós estivermos desencarnados, nós não estaremos com nada dessas coisas. Então, o que nós vamos levar é o que realmente o que é de valor, né? Então, eu vou ler para vocês agora um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Emmanuel, né? Maravilhoso esse livro, tem muito ensinamento, vale a pena a gente ter um livro desse para estar sempre relendo, né? Então aqui tá, o título o capítulo 2 é Segue-me Tu, né? Jesus está falando, segue-me tu. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Então, não se preocupe com o outro está no seu momento. Faz a tua parte. Vai chegar o momento daquele irmão também, né? Não adianta nós querermos forçar algumas pessoas a agirem daquela maneira que nós achamos correta dentro dos ensinamentos de Jesus. Ela ainda não está ainda naquele patamar, né? Ela está ainda numa outra fase da sua evolução. E quem somos nós para cobrar de alguém se nós mesmos não somos perfeitos? Nós temos muitos desfeitos ainda. Então, como é que a gente vai cobrar de alguém se nós não temos a perfeição? Então, cada um na sua evolução, cada um tem o seu momento. Nós temos que respeitar isso. Jesus respeitava isso em todas as pessoas. Ele nunca impôs com os seus ensinamentos, ele forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava, mas quem quisesse seguia-o, né? Mas ele não forçava ninguém a segui-lo. Ele não usou de violência para isso. Ele não fez aquela insistência, né? Ele deixou à vontade, porque ele sabia que cada um tinha o seu momento. E todos, no fundo, um dia chegaram lá, né? É uma evolução, é a lei da evolução. Cada um, com seu livre-arbítrio, vai escolhendo o seu momento, né? Então, nós temos que respeitar isso, nós não devemos impor nada, nós devemos apenas ajudar. Nós podemos dar uma palavra, nós podemos dar um ensinamento, mas a gente tem que deixar cada um escolher o seu caminho. Uns preferem o caminho da porta estreita, outros preferem o caminho da porta larga, mas ele que tem que escolher o próprio caminho. Igual aquele vídeo que tem de várias pessoas carregando a cruz, né? E eles estão indo para um lugar na mesma direção e um deles começa a cortar a cruz. Ele corta, aí a cruz fica mais leve, ele corta a parte de cima, depois ele corta as laterais e ele fica todo feliz, né? Porque todo mundo está carregando a cruz no tamanho normal e ele está com a cruz mais leve, porque ele está cortando. Aí quando chega num determinado lugar, tem um abismo. E os outros que estavam com a cruz inteira colocam aquela cruz e fazem daquela cruz uma ponte. E ele não tem essa possibilidade, porque a cruz dele estava cortada. Ele não tinha como fazer essa ponte da cruz dele. Então, ele não conseguiu passar para o outro patamar. Então, é isso que a gente fala. A gente tem que carregar a cruz, agradecer por ela, agradecer os ensinamentos que ela nos está passando, mas não querer tirar vantagem disso. Não querer fazer com que ela fique mais leve. Eu tenho que ter resignação, tenho que aceitar, né? Mas não querer levar vantagem. E nessa vantagem que ele quis levar, ele se deu mal, né? Ele não conseguiu passar para outra etapa, né? Então aí seria como se fosse etapas da evolução espiritual. Ele foi querer levar vantagem
e na hora de atravessar, ele foi aquela pessoa que foi prejudicada, mas por causa da própria atitude dele, né? Então são atitudes, ele preferiu a porta larga, muito mais fácil, né? Cortar a cruz, vai deixando mais leve para ele carregar, e os outros lá carregando a cruz inteira. Mas ele preferiu assim, só que na hora do resultado final, o que aconteceu? Ele levou a desvantagem, né? Pensou que estava agindo, que era muito inteligente, muito esperto, e acabou sendo prejudicado pela própria ilusão de esperteza que ele tinha, né? Agora eu vou ler para vocês aqui esse livro também muito maravilhoso, que é do Miramês, escrito pelo espírito do João Nunes Maia, que é Horizonte da Vida. Há muitas mensagens excelentes, capítulos maravilhosos. Aqui no capítulo 47 está escrito assim: como ajudar. Se as doações em termos materiais livrassem as criaturas sofredoras de todo o mal que as assolam, não existiriam problemas no mundo, onde vemos as sociedades mais desenvolvidas passarem por misérias morais sem precedentes, promovendo deturpações dos valores do coração, entregando ao raciocínio a direção que não lhe compete dirigir. Para esses povos existe um remédio bastante amargo e difícil para eles, que se chama Evangelho, vivido e trabalhado na intimidade das almas. Buscando socorrer as pessoas, é que Jesus enviou a doutrina dos espíritos, e não dos homens, que estão envolvidos nas paixões inferiores e adormecidos no berço convidativo do interesse próprio. Egoísmo e orgulho, doenças que somente se curam com a presença do amor, e se dividem em várias luzes da educação e da instrução espiritual. Então, não adianta nós eliminarmos para os seres humanos os problemas materiais, eliminarmos a fome, aqueles bens materiais que nós precisamos para vivermos aqui nesse planeta, como seres encarnados, com esse corpo físico e tudo que dele depende, né? Não adianta, isso aí não vai promover nada, se na parte espiritual nós deixarmos de lado, nós esquecermos. Isso aí nós temos como exemplo vários países tão desenvolvidos, em que o número de suicídios é muito grande, né? E tem todo o conforto, mas não tem amor entre as famílias. Tem países em que a parte financeira está resolvida, só que há pessoas que estão até usando aquele suicídio assistido, né? E contratam alguém para acompanhá-los para irem para o outro lado, né? Quer dizer, abreviam a chance de evoluir, não tem respeito ao corpo que foi lhe dado nessa encarnação, né? Levar até o final a sua vida, fazem um aborto como uma coisa natural, né? Prejudicam aquele ser que estava para vir ao mundo por uma decisão egoística e não tem assim não tem nenhum remorso de não dar a possibilidade de um ser nascer, né? Um ser inocente é eliminado de uma forma fria, né? Isso eu estou falando, não estou generalizando, né? Há muitas pessoas que fazem um aborto nesses lugares e que realmente ficam com um peso na consciência, aquilo acarreta para a vida inteira um problema psicológico. Mas existem aqueles que acham que têm o direito de fazer isso, né? Em países muito desenvolvidos. Então, desenvolvidos materialmente, mas espiritualmente e moralmente não estão desenvolvidos. Se a gente for ver o Evangelho, estão fazendo exatamente o oposto daquilo que prega o Evangelho e que pregava Jesus, né? O amor à vida, o respeito ao semelhante, o amar ao seu irmão. O feto que está dentro de você é seu irmão, é uma vida. Sejamos sempre doadores do bem por onde andarmos, que a manifestação do amor em nós é sempre semente de luz em nosso favor. Podemos ser um facho de luz que ilumina os caminhos que desconhece as claridades. Então a gente pode ser um facho de luz para aquele irmão que vive na sombra, na escuridão, que está perdido, que acha que a vida é aquilo ali, que é aquilo que ele está vivendo que é o correto, né? E aquilo vai prejudicando a ele mesmo, porque a gente sabe que dentro de nós temos a centelha divina.
e que nós temos as leis divinas em nossa consciência. Quando a gente foge das leis divinas, nós não estamos no nosso normal. E isso aí, nós sentimos que alguma coisa não está bem. Você não consegue a felicidade plena. Aquilo ali é uma felicidade ilusória. Passa muito rápido e você começa a sentir um incômodo, um vazio existencial, porque você não está agindo de acordo com as leis divinas. Então, passa o tempo, você começa a sentir que você não está agindo corretamente, mesmo que ninguém cobre isso, mas isso vem no íntimo da gente. Você já não consegue dormir mais, você já deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você prejudicou aquele irmão, que daquele dinheiro que você desviou, que você roubou, furtou, né? Que aquele dinheiro você retirou de pessoas que precisavam muito mais, precisavam de ter uma assistência médica melhor, uma educação melhor, uma alimentação melhor, e você está usufruindo disso que não é seu, está prejudicando várias pessoas, você está levando à morte muitas pessoas, porque muitas pessoas morrem devido a outros que usam de desonestidade com o dinheiro que seria para o bem de todos, né? Então, quando você pensa só em você e não pensa nos outros como um todo, é lógico que com o tempo isso vai prejudicar você. Nada fica impune neste mundo. As leis divinas, elas são implacáveis. Elas alcançam o ser em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer época. Aí falar, mas essa encarnação ele fez tudo isso e correu tudo bem, daí ele desencarnou. Certo, ele desencarnou. Mas você sabe em que condições ele desencarnou? Você sabe o que aconteceu depois da encarnação para ele? Como é que ele foi recebido no mundo espiritual? Quem o recebeu? Como é que está sendo a vida dele no mundo espiritual? Depois do que ele fez aqui na Terra, depois do que ele prejudicou vários irmãos, quantos não morreram por causa dele, direta e indiretamente, por aquele furto que ele fez, daquele dinheiro que ele teve acesso e que o irmão não teve. O irmão teve dificuldade na sua vida, sofreu muito mais devido àquela atitude do outro. Então isso não fica impune, nada fica impune perante Deus. Pode ficar perante as leis humanas, mas perante as leis de Deus, nada fica impune. Tudo isso um dia vai ser cobrado. E não é porque Deus é vingativo. Isso nós aprendemos há muito tempo atrás, nós sabemos que não é verdade. Deus é bondade, não é vingança. Isso é a causa e efeito. Isso é uma lei divina. O que você faz, você colhe. Você planta, você colhe. Então, se você plantou somente coisas ruins, você vai colher as coisas ruins que você plantou. Nada fica sem pagamento. E aí depois a gente não vai, as pessoas falam porque Deus é isso, Deus é justo. Não é Deus. São suas ações que vão decorrer aqueles efeitos. É daquelas ações que você fez que vão decorrer os efeitos. Então, a lei é justa. A lei divina é muito justa. A lei dos homens é falha. A lei dos homens é feita por pessoas que querem levar vantagem, que querem proteger aqueles que são desonestos. Mas isso aí, nada vai ficar impune. A gente pode ficar tranquilo que a natureza, o universo, as leis divinas vão cobrar. Um dia vai ter o pagamento. Pode ser agora, nessa encarnação? Pode. Pode ser na erraticidade? Pode. Pode ser na outra encarnação? Também, né? Nós vamos ficar tranquilos. Cada um vai receber de acordo com o que está dando, né? Agora aqui no livro, maravilhoso livro, né? É Viver no Evangelho, de André Luiz, que ele comenta todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui no capítulo 24, item 18, Tua Cruz. Diz assim: apesar da vacilação nesses momentos tão difíceis, encontraste no Evangelho o refrigério a tuas aflições.
Segue, pois, os passos do Cristo, mas não imagines que estejas livre da cota de dor e sofrimento no resgate do passado e no preparo da felicidade futura. É verdade que Jesus disse com clareza que para segui-lo, renuncies a ti mesmo e tomes a tua cruz. Contudo, sabes que o Mestre Divino sempre esteve a teu lado e na hora da provação mais dolorosa, sossegará teu coração assustado, falando com doçura e amor. Não tenhas medo, estou aqui. Jesus está com a gente. Se nós estamos seguindo as palavras, a gente tem Ele como aliado. Ele não nos abandona. Deus não nos abandona. Na hora de aflição, na hora de desespero, nós pegamos o Evangelho, abrimos e vem aquela mensagem consoladora, aquela mensagem que nos fortalece. Então, isso aí eu estou falando, mas é de experiência própria. Quantas vezes na vida da gente a gente passa por doenças, por dissabores, e aí a gente pega o Evangelho naquele dia e abre, e ali dentro vem a mensagem corretíssima. A espiritualidade já prepara para nós aquela mensagem para nos alentar o coração, para nos dar paz, nos dar esperança, nos dar fé, saber que aquilo é apenas um momento passageiro, que as coisas vão se acertar, que tudo vai melhorar, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos frutas boas, nós vamos colher frutas. Se nós plantamos sementes boas, nós vamos colher frutas boas, com certeza, não é? Aí, continuando nesse mesmo livro, o servidor do Cristo. Por isso, no calor de tuas lutas, oscilas entre a exaltação e desânimo. Servidor do Cristo, teu caminho também é o do Cristo, e como o Senhor, percorres o calvário das contradições entre os que são leais e os que desertam, os que pelejam e os que são acomodados, os que afirmam e os que negam, os que estão presentes para o apoiar e os que se ausentam, entregues às próprias conveniências. Trabalhador do Evangelho, não terá facilidades no caminho que escolheste. Um dia desejaste servir a Jesus e procuraste o Mestre Divino com alegria e esperança, mas ele, acolhendo-te o coração jubiloso, não deixou de advertir com brandura e firmeza. Aquele que desejar me acompanhar, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus não iludiu ninguém, ele sabe que a luta é grande, é uma batalha diária, mas que nós vamos vencer. Nós temos que começar a vencer por nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas má tendências, e trabalhar sempre com que nós melhoremos e ajudar a que o irmão também melhore, não é? A gente pode dar uma palavra de consolo, a gente pode ler um trecho do Evangelho. Há tantas maneiras, até exemplos das nossas vidas, experiências que nós temos, que nós passamos. Quantas pessoas não passam por experiências que parece que tem um fim muito ruim e de repente dá um resultado maravilhoso, um exemplo de fé, de esperança para aqueles que estão passando pelo mesmo momento. Então, às vezes, aquela experiência que um passa para o outro vai servir de embasamento para que ele também não perca a sua, para que ele reforce a sua fé, para que ele ore e saiba que o universo conspira a nosso favor. Nós temos que ter conexão com Deus. Deus, nosso Pai, está dentro de nós. Nós temos a centelha divina e nós devemos estar sempre conectados com Deus e aproveitar os ensinamentos de Jesus, que veio para nos passar tudo aquilo que o Pai quer que nós façamos, né? E que é um treinamento diário. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que estão aqui me assistindo, que abriram o espaço da casa de vocês para eu poder passar essas reflexões. É a última do ano, então eu vou desejar para vocês um Feliz Natal para todos, para vocês, para suas famílias, para seus amigos, que nós possamos no ano que vem continuarmos com esses estudos, com essas reflexões, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima e para o nosso mundo de regeneração. Vamos
fazer uma oração agora para toda a humanidade, porque todos estão precisando de alguma maneira, ou fisicamente, ou mentalmente, ou espiritualmente, emocionalmente, todos estão frágeis nesse momento, mas nós, assim como Jesus mostrou para nós que ele carregou a cruz, ele sofreu, mas depois de tudo isso, ele mostrou que tem esperança, que tem uma vida eterna, que nós somos imortais, né? A cruz foi um momento de sofrimento que ele teve, mas depois ele passou para nós a esperança que existe. Nós temos mais esperança em melhorarmos, em colhermos todos esses frutos do que nós estamos fazendo hoje em dia. E que possamos pensar em todos aqueles que estão sofrendo, que nós mandemos energias positivas para o planeta inteiro, independente de raça, de credo, de viés político. Todos nós somos irmãos, nós todos somos um. Aí a hora que você está mexendo com um, você mexe com todos, porque nós somos um só, nós ainda não percebemos isso. Que um está sofrendo, todos sofrem também. Nós precisamos harmonizar a humanidade. Então que nesse Natal nós lembremos de Jesus, que ele é o aniversariante, que ele é nosso exemplo, que nós temos que segui-lo e que nós temos que fazer com que todos os irmãos, independente de religião, independente se nem creem em Jesus, mas que tenham atitudes cristãs, que sejam dignos de fazer o bem para alcançar o desenvolvimento, a evolução, para que este planeta melhore. E que este ano de 2021 seja um ano bem diferente, sedimentado naquilo que 2020 nos ensinou. 2020 foi um ano de aprendizado, foi um ano de provas, de muito repensar, de muito se autoavaliar, de muita caridade, de pensar no outro, de pensar no planeta. Que nós possamos em 2021 mudar todo esse quadro, que tenhamos esperança que 2021 tudo vai melhorar. Que nós possamos melhorar essa humanidade. Essa humanidade começa a valorizar realmente aquilo que tem que ser valorizado, que é o outro irmão, que é o amor. O amor deve nos unir. O amor deve ser o mais importante que nós temos que cultivar nessa nossa humanidade, no planeta Terra. Então, fiquem com Deus, que tudo dê certo para vocês, que todos tenham saúde, que aqueles que estão no hospital consigam vencer essa batalha do Covid, aqueles que já partiram para outro mundo, que sejam encaminhados, que sejam orientados para poder depois reencarnar novamente, e que nós possamos, através dessa união de amor, mudar a vibração deste planeta para que ele se regenere. Graças a Deus e graças a Jesus.